Olá, está no ar mais um Papo.com. Eu sou a Aline Soares e hoje iremos falar sobre a adoção de crianças com necessidades especiais, entendendo um pouco mais sobre o dia a dia delas e todos os cuidados necessários. No Brasil ainda existe uma grande rejeição, cerca de 35 mil pessoas apresentam interesse para adotar essas crianças e só metade que se interessam em crianças com necessidades especiais. Poucos sabem, mas crianças com deficiência recebem prioridade na adoção, por causa da lei número 12.955, aprovada em 2014. Por essa lei, há um processo de tramitação que facilita a adoção de crianças e adolescentes com deficiências para quem for adotar. Recebemos aqui no estúdio Naildes Nascimento, que trabalha com uma assistência social no abrigo Caiba Schutel, e ela irá nos explicar um pouco mais sobre o processo que é necessário para adotar essas crianças. Olá, Naildes, muito obrigada pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, Aline. Após essa lei de 2014 ser colocada em prática, vocês perceberam um aumento na adoção dessas crianças com necessidades especiais? Não, nós não percebemos esse aumento, até porque essas crianças, elas acabam ficando por último na fila de adoção, né? O país ainda continua um país muito excludente, então essas crianças, elas ficam muito tempo no abrigo e acabam não sendo adotada com facilidade. Essa lei ela já veio para incluir essas crianças no processo de adoção com mais facilidade. Entendi. E no abrigo, vocês têm uma infraestrutura própria para essas crianças? Como que é lá dentro do abrigo? Então, Aline, com a lei da acessibilidade, todos os abrigos precisam se adequar para atender essa população. Né? Atender às necessidades especiais que essas crianças apresentam. Então, os abrigos eles precisam se adequar. Por exemplo, no Caiba Schutel, o quarto, nós temos um sobrado e o quarto das crianças que têm que são deficientes, ele fica embaixo. Né? Nós temos rampa, nós temos elevadores para facilitar os acessos dessas crianças. E, além disso, nós temos 2 funcionários a mais para cada criança que tem deficiência para poder atender essas necessidades. E essas crianças, elas convivem com as demais crianças ou tem um cuidado assim próprio para cada uma delas? Não, a inclusão e a participação ela precisa ser igual para todos. Né? A única diferença que é colocada é que elas precisam de um maior cuidado e uma maior atenção por conta da sua mobilidade ou da sua dificuldade de mobilidade. Entendi. E como dito anteriormente, 35 mil pessoas são interessadas na adoção e só metade se interessam por essas crianças que são deficientes. Você acha que existe a possibilidade de mudar esse cenário de alguma forma, além da lei? Eu acredito que os cenários eles vêm mudando. Né? As pessoas elas estão mais propícias aí a adotar as crianças, embora hoje a gente nós percebemos ainda que crianças brancas elas são mais solicitadas em detrimento das crianças negras. Nós temos ainda meninas mais solicitadas que os meninos, né, para o processo de adoção, e depois as crianças com deficiência. Então, a questão da exclusão, ela também é classificada. Ela é classificada da seguinte forma: as pessoas às vezes escolhem crianças com deficiência, mas qual é o tipo de deficiência? É um braço, né? É uma perna, é uma deficiência múltipla, né? Então tem vários tipos de deficiência. E esse processo ele acaba excluindo quem, por exemplo, tem doenças, tem alguma doença infectocontagiosa, por exemplo, uma criança que tem HIV. Né? Ou então alguma outra criança que seja um paraplégico, enfim. Então, existem também essas classificações, né? Então, isso também acaba dificultando a adoção das crianças, porque quando você vai entra para o processo de adoção, você vai questionar, eles acabam questionando ou informando que a criança tem X doença. E aí a pessoa que vai adotar, ela acaba dizendo sim ou não para essa criança. Nem todos os pais estão preparados para isso. Exatamente. Às vezes eles até acolhem essa criança, mas depois, infelizmente, por várias adversidades, eles acabam devolvendo essa criança para o sistema.
Vamos saber é um pouquinho desumano. mais sobre a opinião das pessoas nas ruas. Vamos ver o Fala Povo. Olá, esse é o Papo.com. Eu sou a Aline Soares e hoje estamos nas ruas de São Paulo para saber o que as pessoas acham sobre adoção e se elas adotariam crianças com deficiência. Sim. Adotaria. Adotaria. É uma criança normal como qualquer outra. Tem as mesmas necessidades. Sim, adotaria. Eu acho muito legal, muito fofo. Não tem diferença na prática, porque se você quer, qualquer criança, se você der amor, der educação, tudo certinho, não vai ter diferença, eu acho. Adotaria dentro das condições que eu pudesse dar para ela. Acho que é bem mais complicado, porque eu acho que a gente tem que ser especial para conseguir adotar uma criança especial. Né? É uma missão diferente, mas se eu tivesse condições, principalmente financeiras, sim. Acho que se eu tivesse essa necessidade, eu tivesse alguma dificuldade para engravidar, eu não pensaria duas vezes, eu adotaria. Eu tenho amigos, né, pessoas que adotaram e são muito, muito felizes, né, uma experiência bem positiva. O que vocês entendem sobre adoção? A adoção, primeiramente, é um ato de amor, porque é você se doar por um filho que não foi gerado por você. Então, esse é o primeiro fator, é você ter amor por uma criança. E por ter necessidade especial, é amor em dobro, porque a atenção é maior, o carinho tem que ser maior, tudo é redobrado. Acho que é uma atitude bonita, né, filantrópica, de amor ao próximo. Tem muita criança carente no Brasil. Acho que é uma coisa altruísta se fazer. O que eu sei também é que é um processo complicado burocraticamente, né? Então, muitos casais que a princípio até adotariam acabam desistindo por conta disso. Eu acho que é uma oportunidade das pessoas entenderem a necessidade das crianças terem uma família bem constituída, bem formada, para também criar uma pessoa que seja formadora de opinião futuramente, da educação, do amor, da carinho, que é isso que essas crianças merecem e precisam. Eu acho que deveria ser mais fácil, porque tem muitas crianças que deveriam ser adotadas e que precisam ser adotadas e por conta de toda a burocracia, às vezes não conseguem. É uma prática assim, que eu acho muito bacana porque contribui muito para o crescimento pessoal da criança, né? Porque ela vai crescer com uma família, né? Vai crescer com valores, né? E muito bom também para a família que adota, né? Porque cuida da criança, né? Uns realizam um sonho de ter filho, essas coisas. Primeiramente, a pessoa tem que ter muita vontade, né, de adotar e é isso que ele falou, contribui para as crianças, né, que precisam. E eu acho importante para a sociedade, né, a integração dessas crianças na sociedade. Sim, é bom ouvir isso, né? No próximo bloco, Neildes vai nos falar um pouco mais sobre o preparo que esses pais que têm interesse em adotar essas crianças precisam ter. Papo.com volta já. Papo.com está de volta e o tema de hoje aborda a adoção de crianças com necessidades especiais. Mas antes de retomarmos o papo, conversaremos um pouco, mostraremos um pouco da entrevista que a médica nos deu, falando sobre as deficiências, e confira agora a reportagem. Para eu conversar um pouquinho com vocês sobre deficiência e adoção, eu queria começar lendo um trechinho que é um decreto, né, que regulamenta uma lei que define deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica, anatômica que gera incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Essa é a definição de deficiência perante a lei. E perante a medicina tem a definição, na verdade a gente tem a diferenciação entre a deficiente visual,
seja mental, visual, auditiva, múltipla, e cada uma tem a sua cerca de patologias. E o que a gente precisa entender é que, assim, são vários graus de deficiência, seja ela qual for, e que elas não são deficiências que são todas deficiências que incapacitam a conscientização para poder ajudar essa criança a passar por cima dessa deficiência. Óbvio que tem algumas deficiências que, assim, que tem um limite do quanto o paciente consegue evoluir, mas cada caso é um caso. Então, os pais precisam, é bom eles terem uma orientação médica, é bom eles mesmo lerem sobre o assunto. Não é uma coisa assim, não é uma coisa assim pronta, mas é um assunto que, assim, você não pode deixar sem orientação. É bom ler sobre, estudar, conversar com o médico, ter um médico de confiança que esteja a par da situação médica e, assim, ajudar como em vários países, ajudar essa criança a ser incluída na sociedade, ajudar essa criança que vai virar um jovem, que vai virar um adulto, fazer parte de algo sem ser excluído por causa do seu grau de deficiência. A inclusão e o apoio desses pais vão fazer toda a diferença. E uma vida normal. No momento em que você exclui essa pessoa da convivência das outras pessoas, tira ela da normalidade, isso impede ela de evoluir. É o que a gente conversa na hora que a gente vai pensar em como que os pais devem agir com essa criança. Assim, é sempre bom passar, no momento em que você adota uma criança, com algum tipo de deficiência, você precisa se inteirar no assunto, você precisa se inteirar sobre a deficiência que ela tem, sobre o grau de deficiência que ela tem, como que você pode fazer para ajudar ela a trabalhar isso, quais são os exercícios, quais são as atividades, quais são as medicações que ele precisa tomar, se precisa de fisioterapia, se precisa de orientação, psicólogo, se precisa de um curso. Assim, os pais precisam ter essa conscientização para poder ajudar essa criança a passar por cima dessa deficiência. Você quer comentar um pouquinho sobre o vídeo? Eu vou comentar assim. Eu acho muito importante isso que a doutora Márcia colocou, da importância de quem vai adotar saber dessa deficiência e entender como ela é e trabalhar com ela. De fato, tem vários tipos de deficiência, né? E dependendo do grau da deficiência, essa criança ela acaba ficando também por último nessa fila de adoção. Quando a gente fala de uma adoção, a gente também precisa lembrar do sistema econômico de um país, né? Quanto mais as pessoas ficam desempregadas, menos elas pensam em adotar. Então está tudo muito interligado. E mais pobreza, mais crianças também encaminhado para os acolhimentos. Embora pobreza não seja sinônimo de acolhimento. Isso é legal, né? Agora, a questão da inclusão das crianças, quando ela já vai para o sistema judiciário, o trabalho dos abrigos, ele é fabuloso no sentido de agendar escola, eles agendam médico, eles agendam dentista, então eles já montam uma agenda para que cada criança seja atendida nas suas necessidades. Então, os abrigos, eles já são preparados, já tem profissionais para trabalharem desta forma, né, para que essas crianças sejam incluídas e também seja trabalhada essas deficiências. E os pais, eles também são preparados para isso, de algum jeito? Sim, eles são preparados. Quando você entra para um processo de adoção e é apresentado uma criança para adoção, os técnicos da vara, que são assistentes sociais, psicólogos, eles informam que deficiência, como ela é tratada, quem é essa criança, quem eram os pais dessas crianças, né? O leque ele é aberto de uma forma muito justa,
né, para que quem vai adotar conheça essa criança e essa deficiência. Entendi. Então, eles já fazem todo um trabalho para que essa criança tenha uma adoção segura. Sobre os pais que têm interesse em adotar as crianças com necessidades especiais, existe algum preparo específico? Se sim, quais? Sim, esses pais, eles são preparados pela Vara da Infância e Juventude. Quando eles entram para a fila de adoção e já preenchem um questionário, já informando qual é o tipo de criança, como esta criança, qual o desejo deles em relação e a expectativa em relação à criança e à adoção. Então, esses pais, eles têm reuniões periódicas com os técnicos da Vara da Infância e Juventude e com outros pais também que adotaram crianças com deficiência ou crianças que são consideradas que não tenham deficiências, né? Então, tem sempre encontros, tem sempre palestras, tem encontro com as técnicas, onde elas informam quem são essas crianças, como elas estão, se esses pais estão preparados ou não. Há vários questionamentos, por isso que eles costumam dizer, tem uma fila muito grande de pais querendo adotar e não conseguem, mas nem todos estão preparados para adotar essas crianças. E qual que é a relação com os médicos? Como que eles preparam essas crianças para ir para a escola? Então, Aline, quando essas crianças elas vêm para nós levamos elas nos médicos, e aí os médicos falam, olha, essa criança tem X necessidade especial. E aí, diante disso, nós passamos para as escolas, e as escolas também têm que ter técnicos, deveria ter técnicos, embora tenham profissionais que atendem e que dão suporte, que são os ajudantes de sala que dão suporte para essas crianças, né? Mas a inclusão, por exemplo, ela é igual a outra, como qualquer outra criança. Isso sim depende da necessidade especial. Por exemplo, se você tem uma criança neuropata, por exemplo, você não vai conseguir levá-la para a escola. Então, você terá um fisioterapeuta no abrigo para poder dar todo um suporte, os estímulos necessários para que essa criança consiga minimamente se desenvolver. Então, o trabalho ele é sempre voltado tanto para a educação, quanto para a assistência e até a previdência social, né, que é do trabalho futuramente, incluindo essas crianças também no trabalho, para que ela possa levar uma vida relativamente bem depois que sair do abrigo ou quando ela vá para uma família substituta. Bom, por melhor que tenha sido o nosso papo, infelizmente chegou ao fim o programa. Anaídes, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada. Se precisar, estaremos aqui novamente. Obrigada. Tá bom? Chega ao fim o papo.com.